Amém, irmãos? Todos conseguiram? Amém. Todos? Irmãos, então, dando continuidade aí ao que a gente está se propondo, então, primeiro a gente falou sobre interpretação bíblica, que é exegese e hermenêutica. Alguém ficou com alguma dúvida nessa primeira palestra sobre interpretação? Deu para entender a importância? E a principal importância da exegese é para prevenir o quê? A heresia. Vamos lembrar do que a gente falou. Texto sem contexto é pretexto. A heresia. Agora a gente vai falar o que é heresia. O que significa heresia. Certo? Então a gente vai. Antes disso, irmãos, só para também o pessoal que está em casa, eu recomendo muito esse livro aqui, ó, chamado Espiral Hermenêutica. Esse aqui fala basicamente do que a gente falou na primeira aula, lá a respeito da exegese, sobre hermenêutica. Ele vai falar uma abordagem fantástica. É do grande Osborne, ele é muito bom, falando sobre interpretação. Oi? Qual a livraria que pode se encontrar? Na Vida Nova. Vida Nova ou na internet. Internet também é. Eu não lembro agora quanto que foi, mas é mais ou menos uns 40, 45. Muito bom. Muito bom. Ótima leitura. Recomendo. Tá? Na CPD também tem. Tá? Então a gente vai falar sobre hermenéutica. Passa aí. Então esse aqui é mais rápido, mas é muito profundo. A gente vai falar aqui sobre a diferença entre ortodoxia e heresia, saber identificar uma seita, as primeiras heresias e como prevenir uma heresia. Tá certo? Passa aí. Então, a gente vai sair sobre um prolegomeno, quer dizer, uma introdução. Toda seita nasce de uma heresia, mas nem toda heresia é acreditada a uma seita. O que significa seita? Alguém consegue definir o que é uma seita? Alguém sabe definir? Eu creio que a seita é algo que vai contrário àquilo que está relacionado a Deus, verdadeiramente. Isso é heresia. A gente define isso aí como heresia. O conceito de seita hoje, né, vamos dizer assim, é de algo que cria uma heresia contra a palavra. Mas no nosso dicionário de Holanda, né, o Holanda, seita pode ser facção, divisão, partido, né? Porque essas conotações aí. Tá afiado, irmão. Tá afiado esse aí. Vamos ver preparado, hein? Esse aí tá preparado. É o que disse Paulo quando escreve aos Gálatas, capítulo 5, 22, diz, né? Heresia, partidarismo, obras da carne. Isso aí. Então, faccionismo. Isso aí. Heresia, seita, é exatamente. A definição de seita é seccionar. Ou seja, eu cristianismo, o seu, era uma seita. O próprio cristianismo, quando saiu do judaísmo, foi dito foi entendido pelos judeus como seita. Porque era a seita do judaísmo. Então, qualquer coisa que sai de um meio que é ortodoxo, que é comum, é uma seita. Mas toda seita, a gente vai entender isso, toda seita no conceito cristão, toda seita nasce de uma heresia. Foi uma heresia que criaram e cria-se uma seita. Alguém, caramba, aqui ó, nem Paulo viu isso aqui, nem Paulo entendia isso aqui, ninguém entendia isso aqui. Eu estou entendendo, eu tive uma revelação de Deus. Deus me usou para falar isso aqui. Irmãos, preste atenção que eu tenho uma doutrina nova. Vamos fazer algo novo que ninguém nunca pensou, que Deus está me chamando. Quem está comigo? Seita. Assim nasce uma seita, certo? Mas nem toda heresia é acreditada por uma seita, porque você pode estar no meio ortodoxo, mas lançar seita, lançar heresia. E lembrando também que nem toda heresia é para perdição. Heresia é tudo que vai contrário, mas existe heresia para perdição. Contra doutrinas fundamentais, que a gente vai entender, vai passar aqui. Então, assim, para entender o conceito de heresia, eu preciso entender o conceito de ortodoxia. O que é ortodoxia? É toda doutrina que é universalmente aceita dentro da Bíblia, historicamente referenciada pela igreja. Os judeus, por exemplo, hoje, o judaísmo hoje, ele vai ter o Taná, né, que é o Torá, o Kevim, e eles também existem uma parte histórica, que eles vão chamar do Talmud, tem o Zora, tem os tratados de Midrash. O que era aquilo? Era algo que eles vão referenciar a crença deles, tá certo? E grande parte dos judeus hoje vieram historicamente dos fariseus.
né? Tá tudo ok? Não? Sim. Mas tá. Então, isso que a gente vai entender que é ortodoxia, o que é universalmente. Para nós cristãos, o que a gente vai entender? Quando a igreja sentenciou biblicamente os livros, a gente reconheceu, a gente não fala que a igreja inventou, que a igreja não inventou nada. A igreja reconheceu os livros do Novo Testamento, reconheceu também o Antigo Testamento, reconheceu que a doutrina fundamental em cima da Bíblia, historicamente, aquilo é chamado ortodoxia. E por que eu falo que não tem nada de novo? Por isso que eu gosto muito de história da igreja, eu sou apaixonado por história da igreja, é porque de fato vê que toda heresia hoje atual tinha no Antigo, com raríssimas exceções, tirando as linhas escatológicas, tirando isso, a parte todo o restante era antigo, todo o restante já tinha aniquilacionismo, já tinha gente que negava a imortalidade da alma, tinha gente que defendia, tudo tinha já no passado, tudo já tinha no passado. E aí a gente vai entender como que a igreja ortodoxa reagia a isso. E quando eu falo ortodoxa, era a igreja desde os apóstolos, para depois vir os pais da igreja. E quando eu falo os pais da igreja, e muita gente tem preconceito, foram justamente aqueles primeiros que deram continuidade, certo? Passa aí pra gente. Agora, o que é importante a gente entender? O que é uma seita, que a gente falou, o que é uma heresia, o contexto histórico, como elas nasceram, as primeiras heresias da igreja, que a gente vai falar, e o embate cultural. Isso aí. Como identificar uma seita? Quais são as características de toda seita que a gente vai ter? Exclusivismo. Irmãos, o cristianismo, Jesus, ele é exclusivista, sim ou não? Sim. Jesus. Por que Jesus é exclusivista? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer dizer que existem outros caminhos para Deus? Não. O cristianismo é exclusivista. Porém, presta atenção. Quando a gente fala exclusivismo do cristão, é cristianismo de salvação. Que não existe outro meio para ser salvo. Quando eu falo que a minha religião é a única que salva, eu estou errado. Até porque Jesus não veio pregar uma religião. Certo? Quando eu ponho que o lugar que eu congrego para você ser salvo, tem que estar aqui. Arca de Noé. Quando tem que estar nesse meio aqui, não. Tem gente falando de Jesus lá na Ásia, a gente nem sabe. Tem gente falando de outros lugares. Mas Jesus é o único caminho. Só que o problema das seitas no geral é que de fato você tem que estar ligado naquela denominação. Você tem que estar ligado naquela igreja. Você tem que fazer. Se você não está, você não é abençoado. Você não tem aquele toque. Você não tem. Uma característica bem comum é essa, exclusivismo. Segunda, lavagem cerebral. Por que é lavagem cerebral? Que a pessoa de fato perde o poder de raciocínio. Eu entendo. Não, mas o meu pastor falou assim, é isso e acabou. É o que falou. Eu estou entendendo na ótica do meu pastor. Eu não estou entendendo na ótica de Cristo. Eu vou entender isso aqui na ótica que o meu pastor falou. Certo? Lavagem cerebral. Eu só querer entender daquele jeito, assim, fecha os olhos e acabou. E eu não permito que o meu membro, desculpa, estou ligando uma linguagem denominacional, mas acho que os irmãos estão entendendo. Eu não vou permitir que quem estiver no meu público tenha capacidade de interpretar nada. Eu vou falar assim, você fulano, não, você não. Você tem que entender isso aqui. Está sendo rebelde? Você está sendo rebelde? Você não está querendo entender mais que eu. Aqui tem o anjo do Senhor, tem o ungido do Senhor. Tem que entender como isso. Lavagem cerebral. Repara que esse conceito de seita, que a gente entendeu no início, ele é muito mais elevado agora, quando a gente começa a ver as características. Quando a gente começa a ver, que a gente consegue transformar a igreja em algo puro e seccionar ela. Controle e ostracismo. Isso aqui é demais que acontece. Eu vou mostrar vídeos para vocês disso. Controle. Ô irmão, barba aqui não pode. Irmão, todo mundo aqui, tá de bermuda? Tem regra. Assim, assado. Não, vou ter que conversar com o meu pastor para saber se eu posso ir em tal lugar. Senão, não, tem que andar sempre dentro da linha, sempre dentro assim, do quadrado. E quando eu falo isso, é claro que não me entenda mal. É claro que existem regras, é claro que a gente pode orientar, mas o que eu estou falando para vocês é formas de controle de pessoas não poderem pensar mais. Eu não vou poder pensar, eu vou ficar aqui, rodeado. Peraí, pastor, posso ou não posso? Eu vou perguntar tudo ao meu pastor, ele vai ser fonte de autoridade, ele substitui a Bíblia.
A nossa fonte de autoridade é a Bíblia. E quando eu me falo que a fonte de autoridade é a Bíblia, que eu me rendo à palavra. Agora, quando eu falo que a autoridade é o pastor, eu troco o pastor pela Bíblia. Amém? E isso causa um problema chamado ostracismo. Imagine que toda a nossa família, isso aconteceu com muita gente aqui, tá no meio denominacional, meio que é assim, de controle. O que acontece quando eu saio da linha ali? Amaldiçoado. Geralmente a minha família fica contra mim. Você não está vendo, você é má influência para os teus irmãos e nas mais radicais. O que acontece de mais radical, e eu vi isso acontecer. A pessoa é expulsa de casa, ninguém nem pode nem falar contigo. E é isso que eu vou mostrar para os irmãos. Tá certo? Terceira é isso aí, a fonte de autoridade. A gente costuma falar que é fácil identificar uma seita. As quatro operações ali da matemática. Quais são? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Adição, eu vou acrescentar coisas à Bíblia. Não é só a palavra, eu vou somar coisas a mais. Então, você tem que seguir. Não, tá beleza. Mas você tem que fazer isso, aquilo. Ou, não é só a Bíblia. Aí as partes mais são as seitas mais clássicas. Falar assim, a gente identifica mais fácil. Não, é Jesus, mas tem que ter obra também. Você tem que fazer isso aqui, senão tu não é salvo também não. Não, é isso? Mas peraí, irmão. Tu tem que fazer aquela campanha também. Irmão, é isso? Mas tu não controle o dízimo, então tu tá lascado. Se eu não tiver controle, perdeu a salvação. Tu tá roubando. Então, adicionar a palavra de Deus. Segundo, subtração. Entraria também, vou ser rápido, senão eu tô acelerado. Seria também, por exemplo, lá na denominação que eu presidia, a gente tinha uma regra. A minha regra era a seguinte, que também veio da denominação que eu fui ensinado. Seguinte, você só poderia passar pelo batismo se você fizesse 3 meses de curso batismal, entendeu? Entraria dentro dessa questão do controle, no caso, né? Entraria dentro do controle. Porque, por exemplo, então se entra um irmão... Porque você não está falando sobre salvação, né? Aquilo ali é controle dentro do porque, controle. por exemplo, um irmão se converteu... por exemplo, você entrou um irmão, hoje, ele se converteu de uma forma poderosa, se entregou totalmente. Na Bíblia ele pode ser batizado. O cara diz assim, pastor, eu quero me batizar hoje. Na Bíblia pode. Não, irmão, peraí. Eu chegar e falar assim mesmo, não, peraí, vamos fazer 3 meses aqui de... A próxima aula vai falar mais sobre Ele vai entrar mais nesse detalhe. Mas quando eu falo acrescentar, é muito ligado a coisa que você realmente tem que fazer, senão você não vai ser salvo. Sim. Se você tem que fazer aquilo ali, obrigatoriamente. Ou seja, tem a Bíblia, mas peraí, tem o livro da Ellen White também, é Bíblia também. Tem outro livro. Ou tem que seguir outros preceitos. Esse clássico de seita. Ou subtrair, você tira coisas da palavra de Deus. Tira coisas que tem que fazer e não tem mais. Entendeu? Multiplicar, eu vou multiplicar, multifacionar as coisas. Não, é isso, mas a Bíblia só manda eu caminhar isso aqui. Não, mas tem que fazer mais. Multiplicar aquilo que... O que eu quero falar de multiplicar é aquilo que é correto, mas eu estou multiplicando, estou elevando, estou potencializando aquilo ali. Era igual, por exemplo, os fariseus faziam. Ou seja, tinha uma lei, não, mas eu vou fazer, guarda o sábado. Não, beleza, guarda o sábado. Vou falar agora do contexto farisaico. Mas o que Jesus criticava? Não era a guarda do sábado. Era a forma que eles guardavam o sábado, que multiplicavam, botavam um peso que nem eles carregavam, que nem eles conseguiam. Dividir, literalmente é seccionar. Literalmente é você dividir a igreja. Dividir. Amém? Passa aí pra gente. O filme? Peraí, então, irmãos, olha só para mostrar. Então, eu trouxe aqui uma seita clássica, que vocês conhecem muito bem, que é o meu Jeová, que é aquele batinho porta em porta. Então, esse aqui foi um exemplo clássico de como é ensinado dentro da doutrina, como eu pego uma doutrina e transformo, como eu pego, aliás, uma fala bíblica e distorço ela, e como que isso causa destruição dentro do lar. Então, esse caso que aconteceu, acho que os irmãos conhecem, lá em 1 João, que fala, aquele que trouxer a doutrina não recebe em casa. Os irmãos devem conhecer esse texto. E lá ele fala de doutrina, não de pessoas. Não que eu não tenho que amar a pessoa, não que eu tenho que odiar meu irmão. Eu não vou receber a doutrina dele. E por isso que a gente tem que entender o texto com o contexto da época. A pessoa que entrava dentro de casa, ela não entrava hospedaleira. Por isso que o irmão
quer que afaste. Não está falando de membros da família, não está falando. Se eu trouxer isso para um contexto atual, eu crio uma heresia, que é o que vocês vão ver agora. 2 exemplos clássicos que aconteceram. Esses vídeos aqui foram vídeos da própria organização, que ensina literalmente uma pessoa, primeiro, que era filha, ela realmente, a mãe, os pais não falar mais com os filhos, e literalmente não falar, aí aquela forma de controle psicológico, cara, eu tenho que voltar porque ele acha que é porque ele tem que voltar para a organização, mas na verdade ele quer voltar a falar com o pai. Quem quer ficar longe do pai e da mãe? Quem quer deixar do teu filho deixar de falar contigo? Então tem 2 vídeos. O primeiro é exatamente isso, a filha falando isso, e o segundo é ensinando a mãe a abandonar os filhos. Presta atenção. Para desmistificar, você acaba falando o que foi falado no outro estudo, né? Isso. Porque quando Jesus falou que veio para trazer dissensão e guerra, ele fala a gente como servo no polo passivo. Nós estamos sofrendo a situação por causa do amor à palavra de Deus. Não é nós que estamos odiando o outro por não amar a palavra de Deus. Até porque ele tem contradição, porque a gente tem que amar o próximo. Isso aí. Ele vai ter contradição na própria palavra. Não odiar, não fazer coisa. Uma coisa é não receber doutrina. Isso. Outra coisa é eu não odiar a pessoa. E o versículo que você falou, né? 2 João está assim: se alguém vem ter convosco, trazer uma doutrina que não se conforma com as sagradas escrituras, não tenhas em casa nenhum saldejo, porque quem faz tem parte nas suas más obras. Mas está bem claro, ele vem para você trazer essa nova doutrina. Não é para você odiar o ser humano, a pessoa. Pelo contrário, é amar o próximo como a ti mesmo. Né? Até porque dentro daquele contexto a pessoa entrava dentro de casa e fazia isso. Vai lá, passa aí. Eu fui desassociada. Sônia Erickson foi desassociada. Isso acabou com a minha família. Dando continuidade à nossa reunião, vamos considerar artigos sobre familiares. Mais tarde, meu pai explicou que eu não podia continuar morando com eles, já que eu não queria mudar o meu estilo de vida. Ele disse que eu estava sendo uma má influência para os meus irmãos mais novos. Pode deixar, eu vou embora. Eles me amavam e queriam que eu voltasse para Jeová. Eu até tentei falar com eles. Eu só queria conversar um pouquinho e ouvir a voz deles. Eu sentia muita falta da minha família. Eles até pensaram em ligar para mim. Mas eles sabiam que qualquer associação comigo, por menor que fosse, só para saber como eu estava, já seria o suficiente para mim. Se eles tivessem feito isso, eu talvez tivesse pensado que não era tão importante assim voltar para Jeová. Você vê que realmente passou o tempo. Você vê claramente ali que na verdade a garota queria voltar para os pais. Ela não queria voltar para a organização que ela estava. Dá para ver claramente isso, irmão. E é isso que o controle de uma seita faz. Faz esse jogo emocional. Faz esse jogo. Irmãos, as denominações fazem o tempo todo isso. Jogo emocional, o tempo todo contigo, brincando, coisa. E que você, na verdade, você não está querendo. Você está querendo estar em contato com jovens. Você está querendo contato com a rede social. Você está querendo isso. Só que isso na tua cabeça você não está entendendo. Porque quando o teu emocional está ferido, geralmente o teu raciocínio perde, ele cai. E você não consegue identificar isso. Amém? Então a gente vai ver agora um outro filme aqui, do contrário. Da filha. Só que esse está em inglês, esse aqui é próximo, não tem a tradução. E esse foi excluído da organização porque deu processo, mas ainda tem. Então, presta bem atenção, porque nas legendas vai ficar um pouquinho pequeno, né? Alberto, só para entender, eles colocavam isso incentivando a fazer isso? Isso. Eles que mandavam, mandam até hoje. Isso não é uma crítica? Não, isso é um incentivo. Isso é um incentivo para o cara não fazer isso, não falar com o teu filho. Para ele poder ter incentivo de voltar para Jeová. Por isso que eu estou falando de uma forma mais radical, mas isso tem nas colônias mesmo. Entendeu? Isso é interessante porque eles mudaram essa lógica. Eles mudaram essa lógica agora por causa que tem alguns países que não está podendo entrar justamente por causa dessa prática. Eles mudaram a doutrina para que pudesse entrar em alguns países. Se eu não me engano é Holanda, a Rússia não pode mesmo, mas se eu não me engano é Holanda.
por causa de um país, eles mudaram essa doutrina para adaptar para poder entrar. Então, tipo, se fosse biblicamente realmente, né, você vê que como é a mente de uma seita, você, na verdade, você quer ser assim, você quer ganhar terreno. Então, para ganhar terreno, o que é mais fácil? Você trabalhar na mente, não trabalhar na emoção, trabalhar, né? Então é assim, muito fácil abrir mão, abrir mão daquilo que isso aí. possivelmente é um princípio. Pode passar outro? Tá, então, irmãos, então vai ser isso aí, tá? Esse aqui, como é inglês, não sei se vocês vão conseguir. Se não conseguir, me fala que eu tento falar aqui pra vocês aqui. Passa aqui. É inglês, mas tem a legenda. Não sei se vai dar pra a legenda. Mom's disfellowshipping still feels so wrong. Elsa, please become. Elsa, por I favor, need you responda. so much. I just want to hear Só your que eu quero voice. ouvir sua voz. It's such a struggle. I miss her. É tão difícil, eu sinto a falta dela. She taught me the truth, Ela me ensinou a verdade. gave me a stable life. Me deu uma vida estável. She was my closest friend. Ela era a minha amiga mais próxima. What's the harm in just calling once in a while? Que mal faria eu To ir chat. de vez em quando pra bater um papo? Maybe I can even help her Talvez to eu, come back to Jehovah. talvez eu pudesse ajudar ela a voltar para Jeová. Não. Abel was essentially a spiritual orphan, but regardless of what his parents chose, he listened to Jehovah and patiently waited on him to fulfill his promises. I never thought of it that way. Eu havia pensado dessa maneira. What has Jehovah promised me Jeová if prometeu I que patiently se wait? pacientemente. Spiritual brothers, Irmãos espirituais, sisters, irmãs and mothers. irmãs. Mas dela tentando ligar de novo. Ela tá tranquila. Ela vai voltar pra Jeová. If I focus on what I do have Se eu focar no que eu and tenho wait patiently, e aguardar pacientemente, someday what I don't have algum dia que eu não tenho, may even come back to Jehovah. posso até mesmo voltar para Jeová. Então, irmãos, vocês veem, conseguiram ver o texto bíblico lá que ele usou, de Abel? Ele usou o texto de Abel, que Abel era órfão dos pais, mas mesmo assim ele continuou sendo filho de Jeová, vamos botar assim. Usou esse texto para falar realmente, tem que esperar, porque eu tenho irmãos e mães, e se eu esperar pacientemente, um dia talvez minha mãe volte para Jeová. Parece chocante, né, irmão? Talvez para quem não conhece, eu conheci de perto. Então para quem não conheceu, isso é um andamento de uma seita, mas irmãos, isso aí é a forma mais radical que a gente vê, mas isso acontece também dentro das denominações. E esses enganos emocionais que fazem com a gente, que vai fazer, na verdade, você se sentir. Por isso que, por exemplo, você vê que agora falando assim de Jeová, por isso que é o maior medo que eles nunca vão te escutar. Porque eles não têm medo de estar, eles têm medo de ter desassociação. Porque isso é um ferimento emocional muito grande, da depressão. Tem um índice grande, eu tenho grupos aqui de ex que tem um grupo de índice de suicídio, de depressão, de ansiedade enorme, que é muito forte. Roberto, é quase impossível você não aceita dessa. Não, muito impossível. Tem que ser Deus. Só o que o Senhor fez na sua vida é algo sobrenatural, porque realmente a dissociação, que é para esse vínculo, essa ruptura, a dúvida, você dizer, não, agora eu acredito que, por exemplo, um princípio desde lá, eu acredito que Jesus é Deus. Não, você vai ser rechaçado, excomungado, a tua família vai virar as costas para você, você não vai ficar. E tem o princípio da dúvida, aquele versículo que fala que o que é de dúvida é do diabo. Então eles colocam assim na mente que
Se bater alguma coisa, a gente nem tem que nem pensar. Tem que ir lá ver no estudo o que tem que fazer. Então, tipo assim, você não deve nem pensar naquilo para que não gere dúvida, então você tem que seguir só a catinha. Então você vê que heresia e seitas são causas que são as mais atacadas dessa parte. Ó, quando nós estávamos lá na dentro, você falou assim, vou vincular com a dentro, porque a gente fica só focado na heresia, nas seitas. Nessas seitas mais clássicas, Mais mas clássicas. Por exemplo, a questão da denominação. É uma denominação, fala de Jesus, crê que Jesus é Deus, enfim, tem a mesma linguagem que a gente. Mas, por exemplo, quando eu estava lá, todos os pastores lá falavam a mesma coisa, irmão, essa aqui é a última estratégia de Deus para salvar a humanidade. Então, o celular. Mostrando fonte de autoridade, assim, fonte de revelação. Quem está de fora, jovem, adolescente, que está de fora, ele não consegue enxergar isso. Eu falo com propriedade porque eu tive lá dentro. Mas esse jogo, a gente chegava lá no Ibirapuera, por exemplo, quando a gente chegava lá no Ibirapuera, que eu levava um monte de... tinha que levar caravana, gente, era assim, os pastores que chegavam lá com a maior quantidade, que não tinha nada a ver com qualidade, ou que levar as pessoas, tinha que ver com quantidade, tinha que fazer gente. A gente falou isso, que era um pragmatismo. Sabe o que é o pragmatismo? É que assim, ó, tá dando certo, irmão? Tá dando certo. Então é de Deus. É de Deus. É isso que a maioria faz, que assim, ó, tá dando certo, isso é de Deus, não interessa. O pessoal tá falando heresia, tá dando certo, tá cheio de gente. Então é isso aí. Quanto mais gente mais é sinal da aprovação de Deus. E não tem nada a ver isso. Sim. E aí os pastores que chegavam com a maior quantidade de gente lá, pela visão celular, eram os mais reverenciados. Sim. Os outros que chegavam 20, 30, 40, 50 pessoas, tá se bobear, nem subia lá para ficar com os caras. Então assim, não é uma seita que todo mundo vê, tipo o Testemunho de Jeová, tipo os Santos dos Últimos Dias. São as clássicas. E as clássicas aí, mas ali dentro adicionou, o que você falou ali, adicionou e multiplicou, né, aquilo que Jesus não deu essa autoridade para nós, enquanto pastores ou enquanto presbíteros, não nos deu essa autoridade de tocar nisso. E a pressão para isso era muito grande, porque eu vi vários pastores amigos meus se matando porque não tinha resultado, resultado entre aspas. E isso causa uma série de problemáticas que quem está de fora não é bonitinho, é legal, Deus está ali. Não, e esse jogo emocional mexe mesmo com as pessoas, causa problemas diversos, problemas emocionais. Então aqui eu trouxe para os irmãos essa parte aqui do histórico, né? Que a gente vai ter as 4 heresias, que basicamente vai fundar todos os outros. Essas aqui são as primeiras que surgiram. O docetismo, você vê que a primeira heresia que surge ali, que o próprio apóstolo João, cara, docetismo, isso aí tá ligado no gnosticismo, significa que Jesus não veio como homem. Não veio. Você vê na carta de apóstolo João falando, ó, todo aquele que não confessa que Jesus veio em carne, tem o espírito do anticristo. Isso aqui o apóstolo João viveu, estava vivo enquanto ele viu isso. E aí se nasce o gnosticismo. O que é o gnosticismo? E aqui tem várias correntes ainda gnósticas, que acreditam que tudo que é da carne é mal, tudo que é da carne é pecado, que Deus não criou a carne, que na verdade isso aqui é uma ilusão. Então, essa ideia do docetismo é isso. Tudo que é da carne é mal. Então Jesus não pode ter vindo na carne. Parecia que ele veio da carne, mas ele era espírito, ele era só espírito. Ele era ali, ele estava só como Deus. Então ele não estava na carne. Então, foi a primeira heresia que surge no meio da igreja. Segundo, o ebionismo, veio de Ebion. Os ebionitas, eles diziam aqueles primeiros, aqueles pobres, aqueles que deram os bens para a igreja, eles eram descendentes, segundo eles, segundo Ebion. Só que os ebionitas eram uma corrente do judaísmo e eles negavam já a divindade de Jesus, já negavam a parte divina. Então, uma negava a humanidade, a outra negava a divindade. Então, falava que não existia esse nascimento original, ele era só homem, como nós, não era pré-existente, e era apenas isso. Então, essas eram as 2 heresias cristológicas. A terceira aqui chama-se maniqueísmo. Maniqueísmo, o que é? É que tem o Deus bom e o Deus mau. Tipo, 2 deuses. Ah, não, quem é que fez o mal? Quem é o responsável? Não, isso é do diabo. O diabo é que controla isso aqui. Não, Deus só é Deus de amor, Deus de paz, Deus... Quando Isaías fala que é tudo do Senhor, né? Só que a gente vai entender isso aí como consequência. A quarta aqui vai se chamar pelagianismo. Pelágio, ele era um herege que ele falava que o pecado original não nos afetou. Na verdade, aquilo ali era uma alegoria e apenas nos serviu de mau exemplo para a gente. Mas nós conseguimos alcançar a nossa própria salvação
entre aspas, livre-arbítrio. Ele fala muito de livre-arbítrio, mas não entender esse livre-arbítrio de Pelágio com de Armínio. São coisas distintas. Porque muita gente, principalmente o pessoal que é calvinista bastante, gosta de pegar a parte de Pelágio para tentar defender em cima de Armínio, que são coisas opostas. Tá? Até quem estudou isso aí sabe disso aí, e as pessoas gostam muito de vender gato por lei. Passa aí, Bíblia, só para a gente ir. Então, a aplicação prática, eu não vou estender na aplicação, irmãos, por causa do tempo, que já vai dar medida, eu vou ter que passar por pira, senão não vai. Mas eu só queria poder fazer só, em cima dos dois, entre os dois ensinos que a gente teve da palestra, eu preparei mais versículos aqui, mas eu só vou ler um só. Eu vou mostrar. Quem não conhece, por exemplo, Filipenses 4,13? Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso muito bem, irmãos, fazer um discurso aqui de triunfo, né? Triunfalista, quer dizer, de triunfo. Ah, irmão, tu pode tudo, porque está escrito, eu posso todas as coisas que ele fortalece. Então você pode tudo. Qual era o contexto imediato? Aí lembra da exegese. O contexto que Paulo está falando era sempre um sofrimento. Paulo estava perseguido, ele estava preso lá em Roma e ele passou por perseguição. Aquela palavra, você vê no grego, tá? Era de força, tenho força para suportar. Literalmente é isso. Então ele pode suportar. A palavra mais correta é eu suporto todas as coisas naquele que me fortalece. Por que as pessoas às vezes podem mudar? Por que eu tenho certeza que era isso? Porque o próprio contexto muda. Entendeu? Essa palavra, ela abre espaço realmente para outras interpretações. Só que o contexto era todo de sofrimento. Igual, aí você pega essa palavra aplicada lá em Coríntios 12, que ele vai falar a mesma coisa, do sofrimento, de suportar. Então, repare, como eu pego uma palavra e transformo numa doutrina, e aí eu crio heresia. Da heresia nascem as diversas seitas. Podia citar vários, irmãos. Vários exemplos disso. Vários exemplos disso. Eu ia preparar, eu ia deixar os irmãos, por exemplo, o texto que a gente gostava bastante, quando eu via lá na CJ, que era Colossenses 1,15, que muita gente entende errado. Cristo é o primogênito de toda a criação. Aqui, ó, tá provado, ele é o primeiro a ser criado. E aí você pegava esse texto ali fora do contexto. Aí você pergunta, por que ele é o primogênito? Vai no 16. O 16 está respondendo, porque nele foram criadas todas as coisas. Lembrando, irmãos, a Bíblia se auto-interpreta, ela botando. Não adianta a gente ficar numa exegese da palavra, o que ela significava. No caso, primogênito era protótipos, que pode significar muitas coisas realmente. Naquele sentido, era sentido de herdeiro, ele herda toda a criação, igual no Antigo Testamento. O Deus cria Israel, e Israel é o quê? A herança do próprio Senhor. Era a herança, esse motivo de ser. E é por isso que a gente não pode ter. Muitas pessoas vão tentar falar, pega Filipenses 2. Ele se esvaziou. Opa, esvaziou, o que esvaziou? Ele deixou de ser Deus, ele saiu, ele se esvaziou. Irmãos, não preciso fazer nada disso numa teologia. O próprio contexto fala. O que esvaziou-se de si mesmo? Tomou a forma de ferro. Acabou. O que ele se esvaziou? Ele tomar a forma de servo. Lê a Bíblia que está escrito isso. Pergunta, texto, o que você está querendo me dizer? O que é se esvaziar? É ele tomar uma forma de servo. Não é que ele deixou de ser Deus. Não é que ele não é. Você precisa ler o texto com o contexto para não ter um pretexto para heresia. Amém, irmãos? Então, é isso aí que eu queria deixar para os irmãos. Espero que os irmãos tenham gostado. Canal teu Praxia, denunciando a heresia, evangelho falecido, que de Cristo se esqueceu e o substituiu por dinheiro no altar. Show com luzes pra impressionar, quem da Bíblia se afastou e a porta estreita trancou. Trocaram a verdade pela mentira, o arrependimento pela exaltação. Trocaram o choro pelo aplauso, o evangelho pela emoção.